E aí, tudo tranquilo? Olha eu aqui, professor Daniel Lustosa, para falar com você um pouco de raciocínio lógico e matemático. Olha o que nós vamos ver hoje. Nós vamos falar de conjuntos, isso mesmo. Nós vamos falar da teoria de conjuntos. Vamos falar um pouco aqui dos conceitos. O que é um conjunto? Um conjunto é um agrupamento ou uma reunião de elementos. Simples assim. E esses elementos, obviamente, devem reunir algumas características em comum. Então, assim, de modo bem resumido, conjunto, um agrupamento ou uma reunião de elementos que tem as mesmas características. Um grande exemplo de conjunto é o alfabeto. O alfabeto é o conjunto das letras. Então, a característica em comum são as letras. E o exemplo de o agrupamento dessas letras forma o alfabeto. Olha lá como é interessante. Depois disso, nós temos a representação dos conjuntos também. Podemos representar de duas formas, tanto nos diagramas, que são essas bolinhas aqui. Então, se no seu edital você encontrar o termo diagramas lógicos, você também se remete à ideia dos conjuntos, porque eles são representados nos diagramas. Aí aqui nós temos os elementos A, E, I, O, U, conjuntinho das vogais, e entre chaves, não é isso? Entre chaves, que é um dos mais clássicos, que é o mais clássico deles, né? E a gente coloca os elementos, aqui no caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que no caso o conjunto dos algarismos. Uma coisa interessante que eu quero falar para você aqui dentro da representação é a nomenclatura dos conjuntos. Para nomear os conjuntos, você deve colocar letras do alfabeto maiúsculas. Repetindo, para nomear os conjuntos, você deve colocar letras do alfabeto maiúsculas. Presta atenção nessa ideia, tá? Eu repeti para você lembrar, tá? É para você ouvir duas vezes mesmo. A nomenclatura dos conjuntos são letras do alfabeto maiúsculas. E aí, aqui também coloquei. A nomenclatura é diferente da descrição. Aqui é o conjunto A, que é o conjunto das vogais. O nome do conjunto é A. A descrição, conjunto das vogais. Aqui, conjunto B. A descrição, os algarismos. Não confunda as coisas. Certo? Seguindo aqui, vamos falar de tipos de conjunto. Tipos de conjunto. Vamos falar dos mais usuais e que a gente encontra em provas. O conjunto unitário, o conjunto vazio, o conjunto universo e o subconjunto. O que é o conjunto unitário? O conjunto unitário é aquele que tem apenas um elemento. Exemplo, estados do Brasil que fazem fronteira com o Uruguai. Eu tenho apenas um, que é o Rio Grande do Sul, tá certo? Então, conjunto unitário. Ah, professor, e é geografia? Não, é matemática, é lógica. Mas algo que seja de domínio comum do conhecimento, nós não precisamos colocar como condição sine qua non para você estudar. Ah, eu não lembro os estados do Brasil que fazem fronteira com o Uruguai. Você está mal de geografia, então provavelmente deve estar mal de lógica também. Vazio. Ó, que grosso, professor. Não, não é grosseria, é realidade. Tá certo? Conjunto vazio, vamos lá, voltando. Conjunto vazio é aquele que tem nenhum elemento. Zero elementos. Tá certo? Aí o exemplo é estados do Brasil que tem estados da região centro-oeste, que tem litoral. Não tem. Os estados do centro-oeste ficam do meio do Brasil para o lado de dentro do continente, eles não têm litoral. A saber, litoral, a faixa que tem mar. Eles não têm. Então, conjunto vazio. Estados do centro-oeste que fazem fronteira não, que tem litoral. Não tem. Conjunto vazio. Conjunto universo. Conjunto que reúne todos os elementos. Presta atenção. Vou repetir. Conjunto universo é o conjunto que reúne todos os elementos com determinada característica. O mesmo exemplo que eu dei para o conjunto em si, né, que é um agrupamento ou reunião de elementos, é o que eu vou usar para o universo. É o alfabeto. Ele reúne todas as letras, sejam elas vogais ou consoantes. Então, bem interessante. Outra coisa interessante de você ver do conjunto universo, por vezes, é que ele pode aparecer representado com a letra ômega do alfabeto grego ou com a letra U do alfabeto indo-arábico, que é o nosso que nós usamos. Certo? Subconjunto. Subconjunto é uma parte do conjunto. Presta atenção. Subconjunto é uma parte do conjunto, ou seja, um pedaço. A exemplo de as vogais. As vogais, elas são um subconjunto do alfabeto. Por quê? Porque elas são uma parte do alfabeto. Se você for pensar, as vogais não são todo o alfabeto, são uma parte do alfabeto. Se liga nessa ideia. Olha aqui agora, simbologia. Presta atenção. Vamos falar da simbologia. Pertença está contido e contém.
O símbolo do pertence é a letra E curvinha, não é isso? Presta atenção, porque o pertence você tem que saber ao que está relacionado. E o pertence está relacionado aos elementos. Elementos, certo? O pertence está relacionado aos elementos. Está contido. Está contido é o Czinho cortado, tá certo? Vou até colocar os elementos aqui embaixo, tá? Vou até colocar os elementos aqui embaixo. Escrever pequenininho, elementos. Ou seja, pertence está relacionado aos elementos. A simbologia de. Se for cortado, significa não pertence. Presta atenção, é detalhe, mas é detalhe que faz diferença. O elemento pertence. Está contido, quem está contido é o subconjunto. Subconjunto, tá? Coloquei pequenininho aqui para você ter a noção de e a ideia de quem está contido é o subconjunto. Por exemplo, as vogais estão contidas no alfabeto. O subconjunto está contido no conjunto. Se liga, é detalhe, mas faz diferença. E o contém, que é o C ao contrário, e lembrando também que se cortar é não está contido, se cortar é não contém, como se cortar é não pertence. A simbologia de o Czinho ao contrário, o contém está relacionado ao conjunto, certo? Então, o conjunto contém. E contém o quê? Contém o subconjunto e contém os elementos. Só para você ficar ligado, são detalhezinhos, mas que podem fazer diferença, que podem ter repercussão na hora da prova. E se você não prestar atenção, você pode perder uma questão relativamente tranquila por uma situação de detalhes. Não perca, tá? Conjunto das partes, uma situação bem interessante dentro da teoria de conjuntos. Conjunto das partes é o total, presta atenção, é o total de subconjuntos de um conjunto. O total de subconjuntos de um conjunto. A quantidade eu calculo por 2 elevado a n. E esse n é o número de elementos. Número de elementos. Tá certo? Número de elementos. Por exemplo, se eu tiver o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3, quantos subconjuntos eu vou ter? Calcule comigo. Bom, se é 2 elevado a n, professor, você vai ter 2 elevado a 3, que dá 8 subconjuntos. Isso mesmo, 8 subconjuntos. Quais são esses subconjuntos, professor? Preste atenção comigo. Vamos demonstrar. Subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3, subconjunto 1 e 2, subconjunto 1 e 3, subconjunto 2 e 3. Ah, professor, está pequeno. Mas eu estou falando para você. Dá uma olhadinha, dá uma escutadinha. Pronto, professor, o senhor terminou. Terminei. Professor, mas se eu contei, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o senhor calculou que tinha 8. Tem alguma coisa errada? Tem não. O que ainda falta são essas duas informações aqui, ó. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Ou seja, eu ainda tenho o subconjunto 1, 2 e 3, que é o próprio conjunto. Mas isso é uma regra, não discuta. São regras, regras para seguir. Ah, professor, eu não concordo. Beleza, só segue a regra. Você não tem que concordar, você só tem que fazer, tá? E a outra regrinha é que o conjunto vazio, eu coloquei aqui vazio, aí dei uma grifadinha para a ideia de o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Também, outra regra, ou seja, você tem o conjunto vazio como sendo mais um subconjunto, tá certo? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. De qualquer conjunto. Agora, se você contar, 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7 e 8. Muito bem, tá certo? Se liga ainda aqui nessa observação, nesse pedaço que nós estamos aqui. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Esses são os dois, e apenas esses dois, e unicamente esses dois, sempre apenas dois, chamados de subconjuntos não próprios.
Eles são chamados de subconjuntos não próprios. Porque se você pensar, o conceito de subconjunto é uma parte do conjunto. Só que todo o conjunto não é uma parte, é ele mesmo. E o vazio também não é uma parte, porque é vazio. Então eles são chamados de subconjuntos não próprios. Subconjuntos não próprios. São dois e apenas dois, que é o próprio conjunto e o conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto. Se ligou nisso, você não perde questão, tá certo? Continuamos. Olha aí, ó. Vamos falar agora das operações com conjuntos. Nós temos 4 operações: união, interseção, diferença e o complementar. Na verdade, o complementar é um adendo da diferença. Mas vamos conversar sobre. A união. A união, ela relaciona todos os elementos. Presta atenção. Ela relaciona todos os elementos. Está associada ao conectivo ou. E, quando usamos para, se precisarmos, faremos soma dos elementos. Presta atenção. Mas principalmente a questão da relação de todos os elementos. Tanto que graficamente, se você for ver, nós vamos ter, ó, todos os elementos. Já a interseção relaciona apenas os elementos comuns, ou seja, que fazem parte dos conjuntos simultaneamente. Em relação aos conectivos, está relacionado ao conectivo e, tá certo? E operações matemáticas, a multiplicação. O ou é a soma, o e é a multiplicação. Presta atenção. Graficamente, nós temos o seguinte cenário, certo? Muito bem. A diferença, presta atenção, aqui a maior situação que você tem que estar ligado, porque não é a diferença em si, 3 menos 3 igual a 0, 4 menos 3 igual a 1, não é isso. Ela relaciona os elementos exclusivos. Ela relaciona os elementos exclusivos, tá ligado? Ó, tanto que graficamente, se você for ver, a questão de, ó, os elementos exclusivos, tá? Aqui só graficamente para você dar uma analisada na situação para a representação. Como eu falei, o complementar é um adendo da diferença, tá certo? É também uma diferença, só que uma característica especial. É o conjunto universo menos o conjunto A. Aqui eu coloquei algumas representações clássicas que você pode encontrar na prova para a operação de complementar. É o conjunto universo menos o conjunto A, tá certo? A letra ômega aqui ficou feia, né? Vamos dar uma melhorada nela aqui no cenário. Ela ficou feinha. Isso. Nossa, tá demais, hein, professor? Pronto, resolvido. Então, o conjunto universo menos o conjunto A. Graficamente, seria assim. Aqui seria o universo. Aqui seria o conjunto A. Se você olhar, o complementar é o universo menos o A. É o que está fora. Um exemplo. Todos os números. Todos os números, pares e ímpares. Se eu pedir para você o complementar dos pares, na sua cabeça automaticamente vem quem? Os ímpares. Por quê? Porque é o que completa. Qual o complementar dos pares? Aí você, pares. Ou não, é melhor. Qual o complementar dos ímpares? Aí, ímpares é números, ímpares. Bom, o que completa os ímpares? Aí você pensa, os ímpares são números, tirando os ímpares sobra os pares. Então, a ideia do complementar é essa ideia. Um adendo da diferença. Mas se liga no conceito pela relação. União são todos os elementos, interseção são os elementos comuns e a diferença são os elementos exclusivos. Prestou atenção? Vamos adiante aqui. Falar agora da relação entre os conjuntos e os conectivos, tá certo? Presta atenção. O conectivo E está relacionado à interseção de conjuntos. Já vimos isso agora na operações de conjuntos. O E é a interseção. O OU, ele é a união. Nós também acabamos de ver, não é isso? O OU é a diferença. Ah, é verdade, professor, ali na diferença é o que é exclusivo. E isso mesmo, né? Nós até não falamos ali, mas aqui está. A diferença é o ou, é o que é exclusivo. Tá vendo lá? Ó? É o que é exclusivo. Presta atenção. Esses corriqueiros comuns porque estão lá nas operações. União, interseção e diferença. Mas eu tenho os outros dois conectivos e também temos relações com conjuntos. O se então, aqui está simbolizado, né? O se então, a setinha do se então. Ele é o subconjunto, se você pensar, tá certo? Ele é o subconjunto, tá?
se você pensar na relação P, então Q, o P é o subconjunto e o Q é o conjunto. A questão do subconjunto. E, por fim, falarmos do se e somente se, tá certo? O se e somente se está relacionado ao conjunto das partes numa daquelas situações que temos os subconjuntos não próprios, não é isso? É aquela que diz, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Isso é o se e somente se. Ou seja, P é igual a Q. Se você pensar na relação P, se e somente se Q. Tá certo? Então, estas são as relações entre os conjuntos e os conectivos. Depois dessas informações, e por enquanto essas informações nos bastam, agora nós vamos ver um pouco de como isso aparece nas provas dos concursos, nas questões de prova, tá certo? Então vamos à tela e já vamos direto na primeira questão ali. Diz assim, dadas as afirmações sobre os conjuntos, se liga, se A contido em C, ou seja, o conjunto A dentro do conjunto C. A contido em C é o conjunto A dentro do conjunto C. E B contido em C. Tá, eu vou botar B de novo também aqui dentro. Aí ele diz, então, A igual a B. Bom, isso você acabou de ver que está falso. Você acabou de ver que isso não está certo. Ah, professor, mas podia ser. É, o que pode não garante, tá certo? O que pode não garante. Ah, professor, eu tenho que pensar na garantia? Sempre, 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 sempre. Muito bem. Agora, vamos apagar ali para fazer a próxima afirmação. Ela diz, se A contido em B, então o conjunto A dentro do conjunto B. E B contido em C, então o conjunto B contido no conjunto C. Então A contido em C, correto? Isso está verdadeiro, tá certo? Porque o A está dentro do B, o B está dentro do C. Então o A está dentro do C. O A é subconjunto de C. Filé, 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 filé. Vamos agora representar a próxima. Se liga na parada. Se A contido em B, A contido em B, e B contido em A. Opa, professor, o B tá... Isso, o B tem que estar dentro do A. Olha o que vai acontecer. Deixa eu te mostrar o que vai acontecer. O B contido no A. Olha o que ficou. Agora, o A igual a B. Então, A igual a B. Acabamos de ver isso aí. Então, está correto. Certo? Então, está correto. Filete. Então, vamos para a próxima afirmação. Diz que se A contido em B, A contido em B. Tá lá. Então, A e B não são disjuntos. Ó, esse conceito é interessante. Disjuntos. Disjuntos são conjuntos separados. Tá certo? Disjuntos são conjuntos separados. Mas se A está contido em B, fato que eles não são disjuntos. Fato que eles não estão separados. A questão deixou bem claro isso. Ó. Eles não são disjuntos. Tá certo? Isso está correto também. Filé. Pronto. Verifica-se que estão corretas apenas 2, 3 e 4. Fechou. Só isso. Filézão, né? Bem de boa, bem de querido. Viu que não tem dificuldade. Vamos à próxima. Diz lá. Uma pesquisa revelou características da população de uma pequena comunidade composta apenas por casais e seus filhos. Todos os casais dessa comunidade são elementos do conjunto A unido a B unido a C, em que A. Casais com pelo menos um filho com mais de 20 anos. B. Casais com pelo menos um filho com menos de 10 anos. C. Casais com pelo menos 4 filhos. Considerando que NP indique a quantidade de elementos de um conjunto P, suponha que NA 18, NB 20, NC 25, NA e B 13, NA e C 11, está vendo que eu estou lendo a interseção como E? NB e C 12 e NA e B e C 8. Aí você já viu que está tudo representado aqui. Ah, professor, eu achei que tinha que representar. Não, a questão já deu. Ah, professor, eu achei que o senhor tinha feito o desenho. Não, a questão já deu isso. Já está pronto dessa forma. O diagrama a seguir mostra essa quantidade de elementos. Está lá. O que ele pede? Com base nessas informações e nos diagramas precedentes, julgue os itens. Pelo menos 30 casais dessa comunidade têm 2 ou mais filhos. Pelo menos 30 casais têm 2 ou mais filhos. Acredite, a questão está certa. A questão está certa. Por quê? Porque no conjunto C, que tem 10, 14, 17, 25,
eu já tenho 25 casais que têm pelo menos 4 filhos, ou seja, 4 filhos ou mais. E aí, se você prestar atenção, e aí é uma questão de observação, se você prestar atenção aqui, ó, nesses 5, o que que acontece? O conjunto A é casais com pelo menos um filho com mais de 20 anos. Olha aqui, ó. Volta aqui, ó. Conjunto A, casais com pelo menos um filho com mais de 20 anos. E o conjunto B, casais com pelo menos um filho com menos de 10 anos. Então, se você olhar aqui no 5, esses casais têm um filho com mais de 10, com mais de 20 e um filho com menos de 10. Então, eles têm 2 filhos, pelo menos. Porque a questão fala pelo menos um com mais de 20. E fala pelo menos um com menos de 10. Se fosse 4 filhos, estaria no C. Não está no C, está no A. Então, certo que tem 2 ou 3. Mas pelo menos 2 tem. Então tem mais 5 pessoas. Mais 5 casais, desculpa. Quando eu somar, eu tenho 30 casais. E ele diz pelo menos 30, significa 30 ou mais. Se eu tenho 30, a questão está certa. Nossa, professor, legal, hein? É, e só prestar atenção. Não tinha lá a conta para fazer, era só prestar atenção. Beleza? Tranquilaço. Seguimos a próxima. Observe. Considere os conjuntos. M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N, 2, 4, 6 e 8. P, 1, 3, 5, 7, 9. Desta forma, é correto afirmar que N está contido em N. Não, isso aqui está errado. É o contrário. N está contido em M. N é uma parte de M. Então, seria N contido em M. Porque N é o subconjunto, M é o conjunto. M interseção P igual a N. Não. Observe que P e N é o conceito de disjunto. Eles não têm elementos em comum. Os conjuntos disjuntos são os conjuntos separados. E se você olhar, N e P são separados, porque N são os algarismos pares e P são os algarismos ímpares. Então, eles não se misturam. E a interseção de M e P, se eu colocar o M aqui abraçando todo mundo, a interseção de M e P vai ser, na verdade, o próprio P. Então, não o N. Então, também está errado. Agora, olha lá. P, o C ao contrário, M. Então, eu estou dizendo que P contém M. Não. P não contém M. M contém P. M contém P. P é o subconjunto. P é o subconjunto. Então, também é errado. Já posso marcar a letra D. Não tenho o que fazer. Ele diz que M é N unido a P. Fato. M é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N é o 2, 4, 6 e 8, são os pares. P, 1, 3, 5, 7, 9 e os ímpares. Quando eu juntar, está aqui, ó, na representação. M é a união dos dois. Eles são disjuntos, não tem elementos em comum, mas quando eu juntar os dois, dá o M. Acabou, resolvido o problema, letra D, resposta certa. Nossa, professor, mais uma filezona, né? Todas são. Conjunto é muito gostoso de você estudar. Próxima. Considere o conjunto universo, x pertence aos naturais, menor ou igual a 16, ou seja, do 0 ao 16. O S vai do 0 ao 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, que letra, né? 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Tá lá. E os seguintes subconjuntos. A, 2, 3, 4, 5, 6. B, 1, 3, 5, 7, 9. C, 3, 4, 5, 6 e 7. O subconjunto resultante de A menos B interseção C é. Ou seja, eu não precisava saber S, eu só precisava saber. E a questão de como operarmos. Vamos primeiro fazer a interseção, porque ela está dentro de um parêntese. Que elementos são comuns a B e C? O 3, o 5 e o 7. Então, daqui sai o 3, o 5 e o 7. Agora eu quero A menos isso, tá certo? Lembra da operação de diferença? Então, eu quero os elementos que são exclusivos do conjunto A. Eu quero A menos 3, 5 e 7, tá certo? Então, no A, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou tirar o 3 e vou tirar o 5. Eu quero os elementos que são exclusivos de A. A diferença são os elementos exclusivos.
Então eu quero os elementos exclusivos de A. Ou seja, eu vou pegar do conjunto A e retirar os que tiverem 3, 5 e 7. Tirei o 3 e o 5. Então, A menos B interseção C, sobrou o quê? Sobrou o 2, o 4 e o 6. Onde está isso? Alternativa de letra A. Professor, essa deu um pouco mais de trabalho, pela questão do exclusivo, da diferença, eu não lembrava exatamente a diferença para o que você precisa lembrar do que é exclusivo. Se liga para não errar questões desse tipo. Próxima. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos presentes fez a seguinte afirmação: basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Considerando a situação em apreço e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o próximo item. Lá vem. Se A for o conjunto dos presentes que votaram a favor, então A é igual a 6. E B for o conjunto dos presentes que votaram contra, então B é igual a 5. Então, o conjunto diferença A barra B, ele colocou que A barra B é a diferença A menos B, não é isso? Terá exatamente um elemento. Acredite, ele te induziu a errar. Porque você fez assim, ó, 6 menos 5 é igual a 1. Tá certo? Só que lembra que a diferença de conjuntos não é uma subtração simples. A diferença de conjuntos são os elementos exclusivos. Então, se eu quero A menos B, eu quero o que é exclusivo de A. E o que é exclusivo de A? Os 6 camaradas que votaram a favor. Eles não votaram a favor e contra, eles só votaram a favor. Então, exclusivo de A, pela operação A menos B, então A barra B, o resultado correto seria 6, porque são os elementos exclusivos. Presta atenção, são os elementos exclusivos. Se você prestar atenção, dificilmente você vai perder a questão. Se você não prestar atenção, você vai ser induzido a errar e vai acabar cometendo erro. Essa questão está errada. Próxima. A partir da proposição P, quem pode mais, chora menos. Quem pode mais, chora menos é tipo assim, se pode mais, então chora menos. Aí eu até vou tirar o se para ficar só o condicional. Tá lá. Se pode mais, então chora menos. Correspondente ao dito popular. Segue o baile. Se a proposição P... eu vou trocar aqui o P também, para você não confundir, né, o P da proposição com o pode mais. Então, se pode mais, chora menos. Agora ficou melhor. M condicional C. Aí ele diz que se P for verdadeiro, então o conjunto formado pelos indivíduos que podem mais está contido nos indivíduos que choram menos. Tá certo? Tá certo? 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 Certo. Lembra que o condicional está relacionado ao subconjunto. O antecedente ao subconjunto, o consequente ao conjunto. O antecedente está contido no consequente. Portanto, a questão está certa. Só para relacionar os conjuntos com os conectivos. Nossa, professor, mas nessa facilidade, nessa tranquilidade? Isso mesmo. Olha a próxima. Analisando as proposições a seguir. Qualquer que seja o conjunto A, tens que A unido a A igual a A e A interseção A igual a A. Fato. É o mesmo conjunto. Se eu unir com ele mesmo, dá ele. É o mesmo conjunto. Se eu fizer a interseção, dá ele. A1 está certo. 2. Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, tens que, se A está contido na união de A e B, B está contido, não é nem se, né? É assim, ó. Ele diz que A está contido na união de A e B. Lógico que está. O conjunto A está dentro da união de A com B. O B está contido na união de A com B. Também o B está contido na união. A união são todos os elementos. A união são todos. B está contido nisso. Acabou. A interseção B está contida em A. Está. Porque a interseção B é o que é comum a A e B. E se é comum a A e B, está contido em A. E a interseção B está contido em B. Também, porque A e B é a interseção, é o que é comum aos dois. E se é comum aos dois, está contido em B, está. A2 também está certo. Uma das mais chatas essa, para você analisar. Tá certo? A3 diz A menos B. Então, X pertence a A e não pertence a B. Acredite, está correto. Ele está dizendo aqui em outras palavras que é exclusivo de A. X pertence a A e não pertence a B. É exclusivo de A. Está correto também. A4, A contido em B equivale a A unido a B igual a B. Essa aqui também é da hora, né? Ele diz que A contido em B equivale a A
unido a B, desculpa, tem que botar o B, na verdade, A unido a B, A unido a B, aí você quer representar assim, né, a união, mas aí ele diz A unido a B igual a B. Então, a união de A e B tem que ser igual a B. Portanto, a ideia que ele está defendendo aqui é essa aqui, ó. Deixa eu te mostrar para você não errar. É essa aqui. E aí, se A unido a B é igual a B, então A contido em B, tá certo? Equivale a A contido em B, equivale a unido a B igual a B. O A unido a B, o conjunto B. Certinho também. Essa aqui dava mais trabalho. Essa é da hora. Da hora, da hora, da hora. Tá certo? Só que ela tem mais outro pedaço, que é o pedaço que A contido em B equivale a A interseção B igual a A. Fato, não vou nem mudar o desenho, porque se A contido em B, A interseção B igual a A. O que é comum é o conjunto A. Corretinho, corretinho, e deu trabalho essa aqui. Essa deu trabalho. A última não dá trabalho. Ele só relaciona união com união e interseção com interseção, na ideia de que a posição dos parênteses não faz diferença. Acredite, isso está certo. Usando a relação conjuntos e conectivos, se você pensar, nós temos aqui a propriedade associativa, né, dos conectivos, porque A ou B ou C, o parênteses não faz diferença, A e B, C, A e B, C, o parênteses não faz diferença. E aí, por vezes, você pode usar essa relação para resolver a questão e vai dar tudo certo. Beleza? Sendo assim, ele perguntou, estão corretas as proposições 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? Filezote, né? Olha a próxima. A próxima diz assim, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4 e B, 2, 3 e 5. B é subconjunto de A. Não. B tem um elemento que não tem em A. Tá errado. A e B são conjuntos disjuntos. Não. Disjunto é que não tem elementos em comum. Mas observe que 2 e 3 é comum nos dois. Tá errado. O conjunto vazio não está contido em A e nem em B. Essa aqui está errada e aqui é a pegadinha. E é isso que eu queria ver. Queria lhe mostrar. O conjunto vazio não está contido em A e em B. Lembre-se, pelo conjunto das partes, que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, ele está contido em A e em B. Isso aqui está errado. Aí ele diz a interseção entre A e B é 2 e 3. Essa está certa. São os elementos comuns, é o 2 e o 3. Ou seja, a sequência correta é apenas a assertiva 4. Eu queria que você desse uma olhada aqui na 3. Por isso que a questão está aqui. Para você se ligar na ideia do conjunto das partes para o que você precisa resolver. Beleza? Agora dê uma olhadinha para mim, porque nós já fizemos uma boa quantidade de questões para você ter a real noção do que você precisa em relação à teoria de conjuntos. Certo? É só seguir, continuar fazendo, estudando, aprendendo, fazendo. No final vai dar tudo certo. Beleza? Tamo junto, um abração e vamos nessa.